A palavra do Senhor nos diz assim, versículo 14: Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Joás, rei de Israel, foi visitá-lo, e chorando por ele, exclamou: meu pai, tu és como um carro de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pega um arco e flechas. Ele pegou um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão no arco. Ele o fez. Eliseu pôs as mãos sobre as do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Então Eliseu disse: atira. E ele atirou, e Eliseu continuou: esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre os sírios, porque destruirás totalmente os sírios em Afeque. Disse mais: pega as flechas. E ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: bate no chão. Ele bateu 3 vezes e parou. Um homem de Deus ficou muito irritado com ele, disse: deverias ter batido 5 ou 6 vezes, assim atacarias os sírios e os destruirias totalmente, mas agora atacarás os sírios apenas 3 vezes. Aleluia. Sabe, queridos, o profeta Eliseu, o grande profeta Eliseu, estava enfermo e ele iria morrer. Mas antes disso acontecer, ele dá uma direção profética para o rei Joás. Quantos creem aqui num ambiente profético aqui essa noite? Aleluia, poucos estão crendo. Vou falar de novo. Quantos creem num ambiente profético aqui? Ele dá uma direção profética. Ele fala assim para o rei: pega o arco e flechas, agora atira a flecha. Ele fala: olha, ele abre a janela, atira essa flecha. Ele atirou. E ele fala: essa é a flecha. Essa é a flecha da vitória. É a flecha da vitória. Ele fala: bate ela no chão agora. E o rei bateu apenas 3 vezes. O homem fica indignado. Fala: como assim? Eu acabei de falar que é a flecha da vitória. Eu não coloquei quantidade do que você poderia tirar. Você só tira 3 vezes. Ele ficou indignado com aquilo. Sabe, eu tenho para mim que o rei Joás, para ele já estava sendo ousado, batendo aquela flecha 3 vezes, mas para o profeta era pouco. E você precisa entender uma coisa, que naquele tempo, quando o profeta falava, era como se Deus estivesse falando. Deixa eu te falar uma coisa que o Espírito Santo falou para mim, eu vou falar aqui para você em nome de Jesus. Você quer segurar essa palavra? Aquilo que você achava que você já estava sendo ousado na tua vida, Deus está falando para você hoje: é pouco. Você precisa ser mais ousado, porque eu quero fazer muito mais por você. Sabe, aquilo na tua vida, aquela área na sua vida que você achava que você já era muito ousado, Deus está falando para você: você precisa ser mais ousado, mais ousadia, porque eu quero fazer mais na sua vida emocional, eu quero fazer mais na sua vida financeira, eu quero fazer mais no seu ministério, eu quero fazer mais por você. Tem muita flecha de Deus para você atirar. Ei, Deus quer que você viva muito mais do que você tem vivido. Quem está comigo aqui nessa palavra? Eu preciso de muitas pessoas avivadas aqui essa noite comigo. Sabe, o Espírito Santo colocou essa palavra muito forte no meu coração. E uma coisa que Deus falou comigo: o meu povo precisa saber que eu tenho mais para fazer na vida deles. Você pode falar isso para essa pessoa. Seja a boca de Deus hoje para essa pessoa que está pertinho de você, e fala para ela assim: ó, Deus quer fazer mais por você. Você precisa acreditar nisso. Deus quer fazer mais por você. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus quer fazer mais por você. Deus tem mais para você. Existe mais de Deus para você. Agora, por que o rei Joás, por que ele foi tão tímido? Por que está faltando ousadia, irmão? Por que estava faltando ousadia? A resposta está em 2 Reis, capítulo 3, versículo 10. No 37º ano de Joás, o rei de Judá, Jeoás, filho de Joacás, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou 16 anos. Olha que o versículo 11 é a chave. Ele fez o que era mal diante do Senhor. Não deixou nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito em Israel cometer. Ao contrário, ele
os praticou. Aqui está a resposta. Por que o rei Joás foi tão tímido? Por que faltou ousadia? A resposta está aqui. Ele não abandonou, ele não deixou os pecados de Jeroboão. Ele praticou. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Você está preparado para essa palavra hoje? Você vai me amar até o fim? Então aperta o cinto, porque vai ficar pequeno esse lugar aqui. Fala para você não tem como você ir embora. E eu preciso pregar essa palavra para você. Porque é para te abençoar, é porque eu te amo. E Jesus te ama muito mais. Irmão, se tem uma coisa que rouba a nossa ousadia, se tem uma coisa que nos enfraquece, se tem uma coisa que deixa nós apáticos, frios, é o pecado. Se tem uma coisa que tira o seu gás, o seu ânimo, sua ousadia de buscar, de lançar suas flechas, de ir além, é o pecado. Mas em nome de Jesus, todo tipo de pecado que estava roubando a sua ousadia vai ser abandonado, porque Deus vai te dar aqui hoje chaves poderosas para você conseguir abandonar o que você não estava conseguindo abandonar, e você vai viver o maior romper de Deus na tua história. Em nome de Jesus. Essa palavra não é para te pesar, essa palavra é para te libertar. É um ambiente, sabe, enquanto eu prego aqui, eu vejo como vulto saindo da sua mente, das suas emoções. É libertação aqui hoje. Então eu quero deixar para você aqui algumas chaves para que você possa verdadeiramente conseguir abandonar. Sabe aquelas coisas que às vezes você tenta, mas parece que não sai. Sabe, aquilo que parece que impregnou em você. Você fala, eu não quero mais isso, mas parece que isso não vai embora. A Bíblia fala que o nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. O nascido de Deus, o pecado é um acidente, não é mais uma prática. Quem está entendendo isso? Quem é nascido de Deus aqui? Então, eu quero te deixar algumas chaves aqui para que você possa ser mais ousado, porque você vai tirar muitas flechas este ano. A primeira chave que eu quero deixar para você possa abandonar aquilo que está roubando, o pecado que está roubando a sua ousadia. Olha essa primeira chave. Aprenda a fugir do pecado. Vou falar de novo. Aprenda a fugir do pecado. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não capacitou a igreja para enfrentar o pecado. Jesus capacitou a igreja para fugir do pecado. Se você tentar enfrentar o pecado, você vai ver quão fraco você é. Mas se você fugir dele, você vai ver quão forte você é. Porque o inimigo a gente enfrenta, o pecado a gente foge. E aqueles que têm tentado enfrentar o pecado, está começando a fugir do inimigo. O pecado a gente tem que fugir, irmão. Sabe, a palavra nos fala a história de um homem chamado José, Gênesis capítulo 37. Sabe, um cara que Deus queria fazer algo grandioso na vida dele. Em certo momento ele recebe um sonho de Deus, que Deus ia fazer algo extraordinário. Deus queria colocar ele como governador no Egito. Deus tinha algo grande para ele, assim como eu creio que Deus tem algo muito grande para você. Deus queria fazer algo grandioso na vida daquele homem. Mas pensa nas batalhas que ele passou, pensa nas lutas que ele passou. Ele foi vendido pelos seus irmãos, foi parar na casa de Potifar, começou a viver lá como escravo. Um cara que tinha um sonho, um cara que tinha uma promessa, foi parar na casa de Potifar. Mas a palavra fala que tudo que ele colocava as mãos prosperava. Tudo que você colocar as suas mãos vai dar certo. Tudo que você colocar as suas mãos vai prosperar. E sabe o que Potifar fez? Deixou todo o controle daquilo que ele tinha nas mãos de José. Mas o pecado estava ali. A palavra fala que a esposa de Potifar colocou os olhos em José. E ficou ali, assediando ele, para que ele pudesse ficar com ela. Mas José era um homem temente a Deus. Ele disse, como eu vou fazer isso? Como que eu vou tocar nessa mulher? Sendo que o meu senhor, Potifar, ele deixou tudo nas minhas mãos. Como que eu vou quebrar essa confiança? José temia a Deus. E sabe o que acontece? Um certo momento,
aquela mulher foi para cima dele de uma tal forma que a Bíblia fala que José fugiu, porque pecado você não enfrenta, pecado você foge. Ele fugiu. Só que a palavra fala que a capa dele ficou nas mãos dela. Pega isso que eu vou te falar. Ele fugiu, mas a capa dele ficou na mão dela. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Não tem como fugir do pecado sem ter que deixar algo para trás. Não tem como você fugir do pecado sem ter que deixar alguma coisa para trás. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes para fugir do pecado você vai ter que deixar uma amizade para trás. Muitas vezes para fugir do pecado você vai ter que deixar um certo tipo de relacionamento para trás. Às vezes para fugir do pecado você vai ter que deixar de frequentar alguns lugares. Quem está comigo aqui nessa noite? Alguns ambientes que não dá mais certo. Não tem como você fugir sem ter prejuízo. Tem gente que quer fugir do pecado, mas não quer ter nenhum prejuízo. Alguma coisa você vai ter que deixar para trás. O Espírito Santo está falando para você aqui, alguma coisa você vai ter que deixar para trás. Mas fica tranquilo, sabe por quê? Olha só o que aconteceu com José. Ele deixou a capa na mão dela. Quando o marido dela chegou lá, inverteu a história, falou que foi ele que tinha ido para cima dela. Sabe o que aconteceu? O marido dela jogou José no cárcere. Mas lá no cárcere, Deus abriu uma porta para José. Deus exaltou José. E ele se tornou o segundo maior no Egito. Ele se tornou governador do Egito. Sabe por quê, querido? Não tem importância você ter que perder alguma coisa por abandonar pecado. Porque quando você está na presença de Deus, você tem tudo para ganhar muito mais daquilo que você perdeu. Ei, querido, talvez muita coisa na sua vida não foi para frente, porque está faltando você deixar alguma coisa para trás. Pastor, eu não entendo porque isso aqui na minha vida não rompe, por que não passa daqui? Deus está falando para você, é porque tem alguma coisa que tem que deixar para trás. Para que algumas coisas possam fluir, para que algumas coisas possam avançar, tem coisa que você vai ter que deixar para trás. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai deixar. Você vai sair daqui decidida a começar a sua semana diferente. Amém. Quem pode declarar isso comigo aqui essa noite? Diga assim, eu vou deixar para trás tudo o que está me impedindo de viver o novo de Deus na minha vida. Aleluia! Glória a Deus! A segunda chave que eu quero deixar para o seu coração. Quem vai abandonar o pecado aqui? Deixa eu ver. Dá um sorriso para o seu irmão. Vê se ele está tenso. Fala, não fica tenso não, irmão. É Deus falando aqui, amém? A segunda coisa, aprenda a confessar as suas tentações. Uma coisa que a gente precisa entender aqui hoje, que tentação é uma coisa, pecado é outra coisa. Jesus foi tentado. Tentação é o desejo de pecar. Nós vamos passar por tentação. Pecado é outra coisa. E nós precisamos aprender a confessar as nossas tentações. Sabe por quê? Quem não confessa as suas tentações, vai começar a confessar pecado. Quando você não vive isso de forma saudável, quando você não é uma pessoa que expõe, que coloca ali a sua tentação, aquele desejo de algum pecado que está batendo na sua porta, daqui a pouco você vai começar a confessar pecado. Ou então, você vai começar a carregar pecado escondido na tua vida. E quando você anda com pecado escondido, pode ter certeza, sua vida não anda, sua vida trava. Isso enfraquece você, tira a sua ousadia. Confessar pecado, irmão, é diferente de contar pecado. Vou explicar isso para você. Contar pecado é quando você fica falando dos seus pecados para uma pessoa que não tem responsabilidade pela sua vida espiritual, alguém que não pode te corrigir, alguém que não pode te confrontar, alguém que não pode falar para você, não é assim que você tem que andar, vamos lá, esse é o caminho. Confessar pecado é diferente. Você vai diante de alguém que responde pela sua vida espiritual, que cuida de você, que confronta você, que fala, isso vai mudar. E tem muita gente que fica contando o pecado, não é para contar, é para confessar. Confessão. E sabe, você quer saber quando você está passando por uma tentação? Sabe qual que é um grande sinal quando você está passando por uma tentação? Você começa a pensar em deixar de fazer o que Deus te chamou para fazer. Irmãos, eu já vi isso acontecer. Pessoas deixando de fazer o que Deus chamou para fazer porque quer pecar. Não estou falando coisa daqui de Serra Negra, não, amém, gente? Estou falando de coisas longe. Gente que tem ministérios maravilhosos, tem propósitos de Deus, tem promessa de Deus, deixando de fazer algo porque quer pecar. Quando você
deixa de fazer algo, deixa de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, você já está a um passo da queda. A palavra do Senhor nos conta a história, lá em 2 Samuel, capítulo 11, do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Esse homem segundo o coração de Deus, olha o que aconteceu com ele. A palavra diz assim, era primavera, tempo dos reis irem para as guerras. Davi, porém, envia Joabe no seu lugar e fica no palácio. Presta atenção nisso. Era tempo dos reis irem para as guerras. Davi era rei. O que ele faz? Ele fica no palácio. Manda outro no lugar dele. Um belo dia, Davi estava lá andando no terraço. De repente, ele olhando e viu lá do terraço uma mulher tomando banho. A mulher chamada Betseba, a mulher de Urias. O que ele faz? Ele usa da sua posição de rei, manda chamar aquela mulher, deita com aquela mulher, comete o pecado de adultério. E para esconder esse pecado, porque a mulher engravidou, irmão, para esconder, sabe o que ele faz? Ele dá um jeito, irmão, sempre usando a sua posição, ele dá um jeito de matar Urias, o marido dela, para esconder o pecado. Quantas pessoas não apenas pecam, mas fica dando um jeito de esconder o pecado. Mas deixa eu te falar uma coisa, aos olhos de Deus nada está oculto. Deus vê todas as coisas. Deus conhece o profundo do escondido. Olha o que Davi fez. Mas você parou para pensar que a queda de Davi não foi quando ele foi lá no terraço, foi quando ele deixou de ir para a guerra. Foi aquilo que ele deixou de fazer, que Deus chamou ele para fazer. Era tempo de guerra, tempo de ir para a guerra. Davi, rei, ficou lá no palácio. Quantas pessoas às vezes vivendo assim? É tempo de guerrear, é tempo de lutar. A pessoa está lá, né? Não, vou dar um tempo, né? Então, eu estou no meu sabático. Irmão, você é brasileiro, aleluia, o seu descanso é Deus. Que história é essa de sabático? Enquanto você estiver nessa terra, não dá para tirar férias de Deus. Quem pode dar um glória a Deus aqui? Enquanto você estiver aqui, você vai ter que guerrear. Olha para o teu irmão assim, vai guerrear. Eu acho interessante que ele mandou Joabe. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém, irmão, vai conseguir orar por você. É você que tem que lutar, é você que tem que guerrear, é você que tem que santificar a sua vida. Que bom que você está aqui hoje. Tempo de guerrear. Sabe o que eu amo na palavra de Deus? Os detalhes, porque a Bíblia fala assim, ó, era primavera, tempo dos reis irem para a guerra. Por que a Bíblia nos dá essa informação que era primavera? Porque em Israel, gente, na estação anterior, no inverno, chove muito lá. Então eles deixavam para guerrear na primavera, porque era mais fácil. As estradas já estavam secas, era mais fácil. Posso te falar uma coisa? Se você está vivendo um tempo fácil, um tempo de primavera, não é hora de você ficar no terraço, não é hora de você estar no palácio, é a hora de você estar no campo da batalha. Ei, deixa eu te falar uma coisa, é mais fácil buscar a Deus nos tempos difíceis, na hora que vem uma enfermidade, na hora que vem um problema financeiro, na hora que você quer que o milagre aconteça, aí você luta, você jejua, você ora, mas na hora que vem a primavera, tem gente que tira férias de Deus, mas eu só vou para você aqui, não é para tirar férias de mim, é hora de você guerrear, é hora de você lutar, é hora de você voltar a fazer o que Deus chamou você para fazer, porque quando você está fazendo o que Deus mandou você fazer, você está no centro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, você está protegido, esse é o lugar mais seguro do mundo, no centro da vontade de Deus, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Esse lugar é um lugar que você está protegido. Ei, você pode bater a mão na mão do seu vizinho e falar assim, vai para cima, filho. Eu já estou vendo gente levantando de madrugada aqui para orar. Eu já estou vendo gente aqui levantando de madrugada para buscar a presença de Deus. Quem está comigo aqui nessa palavra? É guerra, irmão. Não é hora de ficar no terraço, não é hora de palácio. É hora de você buscar. Deus quer fazer algo no seu casamento. Deus quer mudar a história dos seus filhos. Deus quer mudar a história lá da tua empresa. Deus quer mudar a sua vida emocional hoje. Deus quer destravar essa hora da sua vida. Ele está falando para você, talvez o seu milagre, querido, está te esperando. O seu milagre está te esperando na sua próxima oração.
E a última chave que eu quero deixar para o teu coração, quantos estão sendo abençoados por essa palavra? Aleluia, sinto muito Deus aqui neste lugar. Olha essa última chave que eu quero deixar para você. Aprenda a não normalizar o pecado. Irmãos, não normaliza o pecado. Sabe, enquanto você estiver lutando pelo pecado, lutando contra aquilo, enquanto você não normalizar o pecado, há esperança para você. Quando você começar a normalizar o pecado, aí é o fim. Porque tem gente que está normalizando o pecado, né? Chamando o pecado de problema. Ah, eu estou com um problema. Que problema? Um problema de impureza. Não, irmão, isso não é problema, isso é pecado. Problema a gente resolve, pecado a gente confessa e se arrepende e abandona. Quem está comigo nessa palavra aqui? Pecado não é problema, irmão. Pecado é outra coisa. Se pecado fosse problema, ele nem teria salário. Você sabe que pecado tem salário? Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é a morte. Será que na tua vida você normalizou algum tipo de pecado? Será que tem algo na tua vida ali que você normalizou, você sabe que é pecado? Você deixou ali, é normal. Tem gente que está dando bom dia para o pecado, está abraçando o pecado, está acariciando o pecado, está lá, vivendo de boa. Dá nada não. Nós não podemos fazer isso, em nome de Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E sabe aquele negócio? Eu nem ia falar isso agora, vou falar. Sabe aquele negócio assim, uma hora eu resolvo isso, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Pode ser que não tenha mais uma hora. O Espírito Santo está falando para você aqui hoje, pior do que o pecado é normalizar. A palavra fala de um homem chamado Sansão. Quem já ouviu falar de Sansão aqui? Juízes capítulo 16, esse homem chamado Sansão. Sansão ele recebeu de Deus uma dádiva, uma força sobrenatural. Ele tinha uma força fora do comum, e o segredo da sua força estava na sua consagração. Ele era nazireu de Deus, consagrado, ele não podia cortar o cabelo. O segredo da tua força estava ali nos seus cabelos, na sua consagração. Deus levantou ele no tempo de Juízes. É interessante que o tempo de Juízes, a Bíblia fala que era um tempo que o povo fazia o que queria. Não está muito diferente dos nossos dias não, vamos ser sinceros, gente. O povo fazia o que queria. Deus levantou ele porque Deus queria usar Sansão para libertar e tirar o povo dele das mãos dos filisteus, tirar eles do domínio dos filisteus. Mas sabe o que Sansão fez? Olha a missão linda que Sansão tinha, gente. Libertar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Sabe o que ele fez? Você olha na trajetória de Sansão, Sansão normalizou o pecado. Normalizou, a palavra fala que ele casou com uma filisteia. Ele tinha que combater o povo, aquele povo que andava totalmente errado. Ele tinha que combater aquele sistema. Não, ele casou com a filisteia. Casou. Você vai olhando a trajetória dele, daqui a pouco, olha lá Sansão com a prostituta Dalila. E ali a coisa foi mais profunda, porque para ela ele revelou todo o seu segredo, que a sua força estava nos seus cabelos, fazia parte da consagração dele. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Quando ele revela o segredo para Dalila, a Bíblia fala que ela chama um homem e ela corta o cabelo de Sansão. Tirou a consagração de Sansão. Eu preciso te falar uma coisa aqui, que enquanto eu orava, agora à tardinha, o Espírito Santo falou para mim: cuidado. Tem pessoas que se aproximam de você só para roubar a consagração de Deus na tua vida. Cuidado. Toma cuidado. Por onde você anda, onde você passa. Pessoas, a nossa luta não é contra a sangue nem contra a carne, amém, gente? Mas pessoas despreparadas que o inimigo usa para tentar roubar a tua força, tentar roubar a sua consagração. Sabe, é aquela mensagenzinha que chega lá no seu direct, é aquela mensagenzinha que chega lá no seu WhatsApp, e você fica lá. Cuidado.
palavra fala que quando ele perdeu a sua força, os filisteus vieram atacar ele, e ele achou que ele ia sair, e que ele ia arrebentar, e que ele ia fazer como ele fazia antes, mas a palavra diz que ele mal sabia que Deus já tinha se retirado dele. Meu Deus do céu, você pode dizer misericórdia. Deus já tinha se retirado dele. Os filisteus pegam ele e colocam ele para rodar moinho. Agora está lá, Sansão, esse aqui vai ser meu moinho, amém, gente? Amém? Ele está lá rodando moinho agora, para divertir os filisteus. Ele tinha sido chamado para libertar o povo dele das mãos dos filisteus. Agora ele estava lá divertindo. Quando você normaliza o pecado, é isso que acontece na sua vida. Você sai de uma vida de ciclo e começa a entrar numa vida de círculo. Roda, 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 batalha, luta, vai para cima e está sempre chegando no mesmo lugar. É as mesmas coisas, as mesmas decepções, as mesmas frustrações, porque você normalizou o pecado. Quantas pessoas estão assim? Roda, roda, sempre a mesma coisa, sempre a mesma ladainha, não sai, é uma vida de ciclo. A vida que Deus tem para você é uma vida de ciclo. Você vive um ciclo, termina, Deus te coloca num novo ciclo, algo maior acontece na sua vida. Depois você vai para um novo ciclo e algo maior ainda acontece na sua vida. Mas quando você normaliza o pecado, você fica lá igual Sansão, ó, aqui ó, não sai do lugar. Você sabe que eu estava pesquisando essa passagem e não eram as pessoas que rodavam o moinho. Sabe quem que eles colocavam para rodar o moinho? Um jumento. Você já parou para pensar que humilhação? Que humilhação! Eles tiraram o jumento daquele lugar e colocaram Sansão para fazer o trabalho do jumento. Que humilhação! Porque ele normalizou o pecado, ele foi colocado num lugar de humilhação. Quantas pessoas que normalizaram o pecado na vida estão hoje num lugar de humilhação? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quantos querem uma boa notícia aqui? Um dia, para que o pecado não fosse algo normal na nossa vida, Jesus entrou em Jerusalém assentado em cima de um jumento. Para que o pecado não fosse normalizado na nossa vida, ele entrou em Jerusalém em cima de um jumento, e lá em Jerusalém ele foi crucificado, ele sangrou por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje o pecado não precisa ser mais normal da nossa vida, porque o sangue de Jesus te purifica, nos purifica de todo o pecado. Quando você normaliza o pecado, o inimigo coloca você num lugar de humilhação. Mas quando você não normaliza o pecado, Deus te coloca num lugar de exaltação. Ei, você está pegando essa palavra aqui hoje? Levante as suas mãos em nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje decidida a não mais normalizar pecado. Deus vai te dar ousadia, mais ousadia. Eu disse mais ousadia. Eu disse mais ousadia, mais ousadias. Você vai atirar mais flechas. Deus vai tirar você desse lugar de humilhação e vai colocar você em um lugar de exaltação. Se você quer nisso, fique em pé no seu lugar.